Agradecer primeiramente ao Tadeu, que me fez o convite, né? Mais uma vez, é uma honra para mim estar participando desse grupo de estudos. Eu acho que esses grupos são muito importantes para a gente poder aprofundar nos assuntos, para a gente poder debater. A gente sabe que as palestras públicas têm a sua importância, mas eu vejo esses grupos de estudos de uma forma muito rica. Você que é o Tarcísio? Eu mesmo. Legal, Tarcísio, prazer. Tem alguém aí com o Evangelho segundo o Espiritismo que pudesse me dar um suporte aqui em alguns momentos de leitura? Ou não? Eu tenho, André, eu tenho. Quem falou? Nazir? Nazir, eu vou pegar aqui. Tá, joia, Nazir, eu te agradeço. Porque aí a gente faz essa repartição dessa leitura, eu acho que vai ficar mais atraente, mais dinâmico a nossa reflexão. Só para trazer para vocês, enquanto o Nazir pega ali, eu vou procurar dividir a nossa conversa aqui em 3 partes. Uma de uma forma mais geral, que a gente vai refletir em cima de alguns ditos de Jesus, que são bem conhecidos de nós. Um segundo momento, eu vou lá no final do capítulo, porque eu acho que é uma parte interessante, que é o item 19, 20, 21, que muitas das vezes ele passa desapercebido de nós, para depois nós terminarmos, se o tempo permitir, com o item 9, que diz o cisco e a trave no olho. Eu acho que é também um item fundamental para nós. Mas era que eu vou abrir o calendário? Nazir, você poderia ler para nós o item 1, o 2 e o 3? Eu vou abrir aqui. Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e aí depois vem o título Perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoai para que Deus vos... capítulo 10, Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis a fim de que não sejais julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, instrução dos espíritos, perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outrem e divulgar o mal alheio. Então, a gente não vai conseguir abarcar todos esses itens, como eu falei, mas lê para nós o item 1, 2 e 3, que são ditos de Jesus, por gentileza. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdias. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Nazir, se o vosso irmão obrigado. pecou contra Vamos vós... dar só uma pausa, por gentileza. Obrigado. Só para a gente refletir aqui. Essas 2 falas de Jesus, eu não sei vocês, mas a mim, elas vão de encontro, elas complementam, na verdade, o que Jesus traz para nós na oração do Pai Nosso. E muitas das vezes a gente pronuncia esta oração sem nos atentarmos com a profundidade que essas palavras do Mestre, que são ditas por nós na oração que ele nos ensinou, trazem para nós. E, principalmente, o compromisso que nós estamos assumindo. Em determinado momento do Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou na mesma medida em que nós perdoarmos aqueles que nos ofenderem.
É um compromisso, portanto, que nós estamos assumindo. E às vezes a gente pronuncia, né? A gente ora, e na verdade, em síntese, o que nós estamos dizendo para Deus é: olha, meu Deus, me perdoe na mesma medida, utilize da medida do perdão, a mesma medida que eu utilizar para com as pessoas que me ofenderam. Né? Uma reflexão importante e séria para nós, né? Nós sabemos das dificuldades que isso tudo envolve, mas, na verdade, nós estamos assumindo um compromisso. Olha, meu Deus, se eu não perdoar, você não me perdoa. Se eu perdoar um cadiquinho só, um pouquinho só, você me perdoa um pouquinho só. Agora, se o meu perdão for um perdão amplo, um perdão abrangente, me dê também esse perdão. O André, o problema é que a gente precisa desse perdão abrangente, né? A gente precisa desse perdão profundo. Mas será que a gente está disposto a também perdoar dessa forma? Uhum. Eu entendo o perdão como todas as outras virtudes, né? Elas precisam ser exercitadas, né? Elas precisam ser praticadas. É o nosso desafio. E eu compartilho com vocês aqui, amigos, que ser cristão e ser espírita não é fácil. Não é fácil porque requer de nós mudanças de postura, condutas que são diferentes do senso comum, daquilo que a sociedade traz como senso comum. Né? São opiniões, não, mais do que opiniões, são posturas que vão além do dito popular. Mais à frente a gente vai voltar um pouco nisso, a gente vai entrar numa temática aí que vem sendo conversada nos nossos dias atuais. Se mais alguém quiser complementar, gente, vocês fiquem à vontade, tá? Eu não me importo, não, acho que até a gente vai enriquecendo. Se não, vamos seguir. Nazir, você lê para nós o item 3, por gentileza? Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho a vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Muito bem. Percebam que recomendação extremamente sábia, né? Como é muito particular, muito próprio do nosso Mestre Jesus, né? Se nós ouvíssemos essa recomendação de Jesus, né? Quando algum irmão nosso, quando alguém falhar conosco, nos magoar, ide em particular e a sós com ele, conversais com essa pessoa, né? A gente tem a possibilidade de expor aquilo, mas sem o intuito de humilhar o irmão, sem o intuito de expor o irmão. E aí, caso ele tenha atendido, nós teremos ganhado esse irmão, teremos ganhado a amizade, a confiança desse irmão. Então, eu vejo também como uma reflexão importante para nós, como um caminho, na verdade, que Jesus aponta, né? Quantos problemas, de repente, nós poderíamos evitar, né? Os orgulhos feridos, né? Se nós, com doçura, com brandura, nos aproximássemos daqueles que nos causam, né, algum tipo de revés, que nos causam algum tipo de inquietação, e conversássemos com essa pessoa em particular. Muitas vezes nós nos arvoramos e queremos sermos o dono da verdade, o dono da razão, e a gente acha que a gente tem que rebater naquele momento ali, não, mas a pessoa está errada e eu estou certo. E aí eu acabo, às vezes, expondo o meu irmão
e aí dificultando depois uma situação de resolução para com ele. E aí, nós vamos chegar lá no item 5, que fala sobre a reconciliação com os adversários. Esse mesmo eu vou tomar a liberdade aqui de ler, né? Que Jesus também, ele é muito objetivo conosco, quando ele fala assim: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não entregue ao ministro. Em algumas traduções ainda coloca: não vos entregue ao carcereiro, seja posto em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último cetil, o último centavo, né? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, né? E aí, essa reflexão, ela, pelo menos a mim, ela me permite fazer um paralelo com os dias atuais, né? Quando eu disse que ser espírita e ser cristão não é fácil, eu fico aqui refletindo assim, acredito que seja uma experiência de todos nós que nós estamos passando, às vezes em conversas mesmo. Eu já tive a oportunidade de conversar com companheiros, com amigos espíritas, pessoas de conhecimento, e às vezes as pessoas se deixam levar por aquela onda popular, por aquele dito popular, né? Ultimamente a gente tem ouvido, e entendam bem, gente, a minha reflexão aqui, eu não vou entrar em questões particulares, específicas, de A, ou B ou C, mas eu não vou deixar também de trazer as reflexões necessárias. E aí, eu, como Kardec, e aí eu me considero um seguidor de Kardec ainda muito incipiente, mas eu confio no livre-arbítrio de cada um, no discernimento de cada um, e cada um depois faça as suas reflexões particulares e tire as suas conclusões. Mas a gente não vai entrar em temas, vamos dizer assim, político-partidários específicos, assim. Mas causa estranheza, ou pelo menos deveria causar ao cristão, a frase bandido bom é bandido morto. Infelizmente, essa tem sido uma tônica dos dias atuais. As pessoas têm dito isso com naturalidade, né? Bandido bom é bandido morto. E eu achei interessante, porque eu fui lá fiz uma correlação com o Livro dos Espíritos, e aí na questão... será que eu me perdi aqui? Na questão 600... Peraí, só um minutinho. Na questão 761, gente, de O Livro dos Espíritos. A lei de conservação, que nós sabemos que é uma lei divina, uma lei natural, de todas aquelas leis que o Livro dos Espíritos traz de forma muito didática, né? Lei de progresso, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, várias leis, e aí nós sabemos que existe a lei de conservação. E aí Kardec questiona aos espíritos o seguinte: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? Porque é interessante que a gente escuta, né, as pessoas argumentarem: mas se a pessoa invadir o meu lar, eu estiver aqui no recanto do meu lar, eu atiro mesmo, eu mato mesmo. Né? A pessoa se utiliza ainda dessa questão da legítima, de uma suposta legítima defesa para atuar, para ter a sua ação empreendida. E aí os espíritos respondem o seguinte: há outros meios de se preservar do perigo, senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso
a porta do arrependimento e não fechá-la. Então, percebam, os espíritos são muito diretos, muito objetivos, né, em colocar que esse não é o caminho. E essa parte que fala sobre pena de morte, os espíritos são categoricamente contrários. Eles dizem que a pena de morte é um traço da inferioridade das nossas sociedades, né, da sociedade humana, do seu orgulho, da sua vaidade. E é evidente, gente, que aqui eu acho que cabe uma análise, e Deus nos livre de passar. Eu não conheço a todos vocês, é possível que talvez, não é impossível que alguns de vocês tenham passado por alguma situação dessa, né, de ter a sua vida colocada em risco, mas eu acho que é importante nós pensarmos que tipo de emoção, que tipo de direcionamento nós temos, né? Porque os espíritos nos dizem o seguinte: existem outras maneiras, né? Até mesmo, vamos trazer aqui, embora eu ressalte aqui toda a minha admiração e também as minhas vibrações positivas para os nossos irmãos que executam funções que precisam estar armadas. A polícia é uma delas, a gente sabe da importância da polícia para a sociedade, e a gente sabe quanto que é difícil esse trabalho. Mas olha como é que o Espiritismo ele é poderoso, ele é vigoroso, né? Se os nossos irmãos policiais tivessem acesso a essa informação que nós estamos tendo aqui, eles certamente agiriam pautados em uma análise mais profunda. Porque será que não existem maneiras de anular o criminoso, de impedir aquele crime, sem exterminar a vida do criminoso? Né? São situações diferentes, né, penso eu, e nós sabemos que Deus julga a intenção, quando, de repente, no cumprimento da sua função, alguém dá um tiro numa perna, dá um tiro num braço, para ferir alguém que está colocando a vida de outras pessoas em risco. Mas penso eu que é uma situação completamente diferente, foge da misericórdia, né, do que trata o capítulo, que é você atirar, não, e com gosto, não, eu atirei para matar, eu quero que ele seja eliminado, e esse não volta mais a cometer um crime. E é um grande engano, né? Como a gente vai ver aqui mais à frente, depois fala sobre isso, né, que muitos casos de obsessão, sobretudo aqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão, se iniciam em círculos viciosos de crimes, que vão se repetindo exatamente porque o perdão não encontrou o seu lugar, mas sim a vingança. Então, para nós espíritas também, isso deveria ser muito claro, que morto o corpo físico, o espírito daquele criminoso, ele vai se encontrar liberto no mundo espiritual. Talvez até, na maioria das vezes, com mais liberdade de ação do que se estivesse aqui encarnado. E ele vai continuar empreendendo o seu caminho de crimes, mas dessa vez às ocultas, agindo talvez de uma forma igualmente ou mais danosa do que se ele estivesse isolado da sociedade, como diz a lei humana, e é preciso que a gente compreenda isso, né, que alguns indivíduos realmente estão tão cristalizados no mal que, nesse momento, nesta encarnação, não tem condição de conviver em sociedade. Entendo eu que eles estão abrindo mão do direito de viver em liberdade. Mas que essa liberdade plena que lhes é tirada não seja para eles motivo de ódio para nós, né? A gente tem muito que caminhar, é uma discussão bastante profunda, né? O tempo aqui não nos permite, mas o nosso sistema prisional, a questão da reeducação, né? De um trabalho educacional nos presídios, para que aquelas pessoas que estão em crimes possam se recuperar. A importância do trabalho, isso também é um tema, né? Você
encaixotar a pessoa, deixar a pessoa dentro de 4 paredes ali, simplesmente tirando a liberdade dela, mas sem oferecer horizontes melhores, sem oferecer possibilidades melhores. E a gente sabe que tanto o estudo quanto o trabalho tem um papel fundamental na composição, na formação da dignidade humana. Então, nós, enquanto sociedade, precisaremos debater mais profundamente esse tema, porque é um tema importante para nós. Né? Ou simplesmente a gente pensa em eliminar. Não, nós vamos eliminar e vamos colocar ali no presídio, não está nos afetando, e pronto. Então, acho que é uma reflexão importante para nós fazermos. Né? E eu digo isso também, para a gente chegar na nossa segunda parte, que está lá no final, porque muito é debatido dentro do movimento espírita, e com razão, porque realmente é um caminho fundamental, é um caminho que nós não podemos abrir mão, que é o nosso caminho de reforma íntima, o nosso caminho de crescimento pessoal. Mas eu gostaria também de chamar a atenção para os irmãos, e acho que essas questões aqui elas vão trazer para nós, de que a nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus não é única e exclusivamente com a nossa evolução espiritual. Sem dúvida, nós somos os protagonistas, os principais artistas, os principais responsáveis, os autores do livro de nossas vidas. Mas será que eu posso, às vezes, tão somente pensar em mim, no meu crescimento, e me isolar do mundo, me abster do mundo, deixar essas questões de lado, entre aspas, me alienar, ficar à parte disso? Veja, gente, eu trago nesse contexto uma reflexão, aí sim, política, não política partidária necessariamente, porque a gente não precisa fazer política partidária, a gente não precisa se filiar ao partido A, B ou C, defender tal ou qual bandeira, mas enquanto seres humanos que vivemos em sociedade, nós estamos num ambiente, estamos envoltos em questões políticas. O ato de nós sairmos de casa, andarmos nas ruas, jogarmos ou não papel no chão, a poda das árvores das ruas que nós caminhamos, se vai ser uma poda mais radical ou não, isso tudo são questões políticas. A maneira como que nós vamos nos relacionar com os outros são questões políticas. Volto a dizer, não são partidárias, mas são questões que envolvem a lei de sociedade e que necessitam de nós esforços para nós também contribuirmos, porque a humanidade, Kardec diz isso, eu não sinceramente agora não me recordo qual questão, mas tem uma questão que ele diz que existe uma dialética da evolução. A nossa evolução pessoal e a evolução social, e as duas acontecem ao mesmo tempo. Então, nós temos uma responsabilidade também social. Acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. E muito se diz nesse capítulo, né, e com propriedade, né, tem um momento aqui que Jesus traz a história da mulher adúltera, né, nesse momento aqui, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É uma reflexão que todos nós conhecemos, né, na qual os fariseus levam uma mulher que havia sido pega em adultério para Jesus, e, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser lapidada. O lapidamento é a morte por apedrejamento. É curiosa a história, né, porque a lei parece que dizia, ou eu não sei se tinha essa lacuna exatamente, que a mulher deveria ser lapidada. Mas e o homem que cometeu adultério? Porque para a mulher cometer adultério, um homem também participou. Mas, pela narrativa aqui, apenas a mulher é levada para sofrer a punição. Né? E aí, os fariseus, de uma forma muito ardilosa, perguntam ao Mestre Jesus, né? Pela lei de Moisés, a lei diz que ela deve ser lapidada. Qual a sua opinião sobre isso? Eles queriam pegar Jesus em contradição. E o Mestre, com toda a sua sabedoria, né, ele diz o seguinte: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Dizem as tradições, algumas tradições mais orais e tudo, que nesse momento, após dizer isso, ele se abaixa e começa a escrever no chão. Aquele chão, aquela terra, aquele chão todo cheio de poeira, ele começa com os dedos a escrever. E eu já ouvi dessa tradição, a gente não sabe a confiabilidade das fontes, mas que Jesus começa a escrever as deficiências do ser humano. Orgulho, a vaidade, a inveja. Ele começa a escrever ali, naquele momento de silêncio, com todos à sua volta observando. E aí, após um tempo, começaram a virar as costas e a sair dali, primeiro os mais velhos, que já tinham vivido mais tempo, já tinham sido mais experimentados, tinham tomado a consciência de que também tinham errado, também tinham falhado, e depois os mais novos, até que não sobrou ninguém, e Jesus questiona a mulher. Onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor. E ele diz, também eu não te condenarei. Vá e não peques mais. Então, é muito interessante esse episódio, que eu considero um dos episódios mais belos assim, do Evangelho, porque a inteligência emocional de Jesus para sair dessa situação sem contrariar a lei mosaica, que era uma lei muito respeitada pelos judeus. Jesus foi criado num ambiente judeu, ele participava não sei se é essa palavra, da liturgia, dos movimentos judaicos, ele sabia da importância da religião judaica para aquele povo no qual ele foi inserido. Então, ele se utiliza de uma sabedoria para trazer esse ensinamento, para deixar as marcas da misericórdia, do amor e do perdão, sem necessariamente afrontar a lei, que era aquilo que os fariseus, né, os sacerdotes do judaísmo, queriam que ele fizesse. Mas aí, nós vamos lá no item 19. Nazir, você pode ler para nós, por favor? O item 19. A pergunta e a resposta. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então, quer dizer, só um minuto, Nazir. Está perguntando aqui, já que ninguém é perfeito, a gente não tem o direito, então, de repreender o próximo. Quando alguém estiver cometendo alguma falha, algum crime, a gente tem que se calar, já que eu também tenho as falhas, todo mundo tem? É isso que Kardec estava perguntando aqui. Vamos à resposta dos espíritos. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido, com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Muito bem, muito obrigado. Então, essas três mensagens agora, essas três respostas são de São Luís, né? É muito interessante. E eu trago para vocês aqui um destaque também, para a resposta que os espíritos deram, semelhante ao que eu trouxe para vocês alguns minutos atrás. Pois cada um de vós, quer dizer, cada um de nós, deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Ou seja, nós temos uma responsabilidade com a nossa evolução espiritual, individual, com a nossa reforma íntima, que é importantíssima, mas nós também temos uma responsabilidade social.
Na natureza, cada ser, desde os seres microscópicos até os seres macroscópicos, tem um papel a desempenhar. Até mesmo a minhoca, lá que a gente acha um ser meio asqueroso, que fica lá no meio da terra, tem a sua função de fazer o humus, de arear a terra, de fazer o trabalho de movimentar a terra e renovar os seus componentes. As baratas, que são tão temidas das mulheres, na maioria das vezes, né? A barata tem um papel fundamental na limpeza dos ambientes. Então, desde os seres menores, passando pelos mais asquerosos, aqueles que nós consideramos mais nojentos, todos têm um papel a cumprir. E nós também temos um papel a cumprir na natureza. Então, aqui, primeiro, os espíritos, São Luís responde o mal no outro. Né? Eu vendo o mal no outro, como eu devo me portar? Eu devo simplesmente me furtar, cruzar os braços, já que eu sou imperfeito também? Então, a resposta aqui, ela é também bastante objetiva, né? Não é essa a conclusão. Mas, quando nós formos agir, nós devemos agir com moderação, sem o intuito de humilhar o outro, sem o intuito de rebaixarmos. E antes de fazermos qualquer tipo de repreensão, examinarmos a nossa própria consciência e pensarmos, será que nós também não fazemos este equívoco, não cometemos este equívoco? Porque como que nós vamos cobrar, né, do outro aquilo que a gente não faz? Onde está a nossa autoridade moral, né, para isso? Vamos ao item 20. Você pode ler para nós, Nazi, por gentileza? Será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Pode ler para nós a resposta de São Luís. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Muito bem. Então, essa questão também, ela diz respeito ao mal no indivíduo, ao mal no cidadão. E a gente vai perceber que existe uma diferença depois do item 21. Né? Eu vendo o indivíduo, eu vendo o cidadão, eu posso observar esse mal, eu posso estudar esse mal para que eu aprenda com ele, para que eu tire proveito. Então, é uma resposta parecida até com a outra. Sim, né? Desde que eu não faça disso, não se utilize disso de uma maneira para a exultação do meu orgulho, da minha vaidade, né? Enfim, que eu não queira tirar nenhum tipo de proveito pessoal nessa situação. Então, seria, sim, passível de nós observarmos, evitando, né, meus amigos, aquele contato, né, aquela situação, né, deixa eu fazer uma fofoca caridosa aqui, vou fazer um comentário, mas é caridoso, aí a gente aproveita e, no irmão, né, aí já pronto, já deslizamos, já saímos da rota que é a rota devida, né. Já cumpri a minha missão, né? Eu aproveito, eu vou fazer um comentário aqui fraternalmente, aí você vai e pronto. Desce, como diz no dito popular, desce a lenha no outro, faz aquela crítica mordaz, aquela crítica
não caridosa, né? E às vezes se escondendo até mesmo dentro dos próprios preceitos cristãos. Então, que a gente fique bastante atento com isso. Agora, no item 21, eu acho que é interessante, porque, como vocês vão perceber, é uma outra análise. Mas eu vou pedir, mais uma vez, a gentileza do Nazir para ler para nós, depois eu comento. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número? Perdão, isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vire muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Muito bem. Eu interpreto essa fala de São Luís de uma forma um pouco diferente das falas anteriores, que ele trata o mal no outro, o mal no indivíduo. Agora, ele aborda a questão do mal coletivo, no mal no coletivo. E eu vou colocar para vocês como que eu enxergo, e deixando aberto aí aos amigos para ponderarem, para discordarem. A gente está aqui todos em um aprendizado. Todos nós, enquanto cidadãos, nós temos direitos e temos deveres. E um dos deveres que nós temos é escolhermos os nossos representantes, os representantes da coletividade. Então, nós temos o dever, por exemplo, de escolher, né, os cidadãos, aqueles que são cidadãos. As crianças, os menores de 16 anos, não são considerados cidadãos ainda, né? Quem já tirou o título de eleitor, mais de 16 a 18 anos, é um cidadão. Então, nós temos o direito e até mais o dever de escolhermos os nossos vereadores, nosso prefeito, nosso governador, nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, nossos senadores, nossos presidentes, nossos representantes. E todos esses representantes estão ali eleitos para agirem conforme o bem comum. Como conciliar essa questão de alguém que é um ser humano, é um filho de Deus, com alguém que está ocupando um cargo público? Eu acho que é interessante e é possível nós fazermos esse exercício. O que eu tive para mim conversando com outros amigos e fazendo as minhas reflexões também? Todos nós, e até mesmo os políticos, todos eles, são filhos de Deus, são seres humanos, nossos irmãos, que estão caminhando em evolução, no processo de evolução, aprendendo, acertando e errando, como nós também estamos. E eles merecem ser tratados por nós de uma forma misericordiosa, de uma forma não agressiva, de uma forma não violenta. Então, assim, eu acho que ao cristão, ao espírita, não caberia fazer ataques de ordem pessoal a quaisquer pessoas que sejam, mesmo os nossos políticos, que são os nossos representantes. Por outro lado, eu acho que é importante nós entendermos que os políticos, eles não estão ali porque estão obrigados. Eles escolheram ocupar ou pleitear o cargo que eles ocupam. Passam pelo pleito eleitoral, são eleitos e estão ali por uma escolha particular deles, porque eles quiseram estar assim. E o cargo de servidor público, todos esses são servidores públicos, ele requer, principalmente nos dias de hoje,
transparência, honestidade, uma comunicação hábil, né? O bom uso do dinheiro público, das coisas públicas. Isso é uma prerrogativa para que quaisquer políticos façam um bom uso desse cargo e nos ajudem enquanto sociedade. Então, eu penso que essa fala aqui do São Luís, ela encaixa, né, nessa questão aí, né? Nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, nós não precisamos fazer ataques pessoais. Infelizmente, a política no Brasil está muito acirrada, né, nesses últimos anos, e às vezes a gente vê irmãos desavisados e tudo, entrando nessa sintonia mais baixa, desejando até mesmo a morte, né, ou desejando coisas ruins para o candidato A, B, C ou D, não importa quem é, para todos. Eu acho que é importante a gente mergulhar naquilo que o Evangelho propõe para nós. E a proposta de Jesus não era essa. Uma proposta vingativa, uma proposta violenta, não era essa. Agora, por outro lado, esses irmãos que, por escolha própria, resolveram adentrar a política, ao ocuparem cargos públicos, eles automaticamente estão se submetendo a um julgamento de todos nós cidadãos. Né? Automaticamente, isso faz parte da função. E aí sim, enquanto servidor público, enquanto ocupante daquele cargo, seja ele qual for, que eu falei, de vereador, de prefeito, de governador, enfim, de presidente, seja qual for, eles estão sujeitos a uma avaliação nossa enquanto cidadãos. E aí sim, eles serem criticados pelas suas ações, né, pelos seus projetos. O que não quer dizer que nós também não vamos faltar com misericórdia, nós não vamos também ser cruéis com eles. Então, eu acho muito interessante essa fala de São Luís, porque ela desfaz qualquer conflito aparente que naquela fala anterior, às vezes, parece existir e, às vezes, eu noto que permanece na cabeça de muitos amigos, né, de muitos confrades aí, né? A gente não deve julgar, né? Eu devo somente, não, nós vamos orar por aquela pessoa. Ótimo, excelente, todos nós sabemos do poder que a oração tem, e a oração ela é bem-vinda, mas, enquanto sociedade, enquanto partícipes de uma democracia participativa, não será apenas com a oração que nós vamos trazer melhoras para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, a gente deve desenvolver um olhar crítico, sem sermos descaridosos, mas identificando quem são os melhores agentes públicos que vão trazer as melhores políticas públicas para nós. E aí, nesse sentido, nós vamos atuar dessa maneira que foi dito aqui, avaliando os acertos, avaliando possíveis equívocos que podem acontecer, e aí fazendo um julgamento, não do ser humano, não do espírito imortal reencarnado que está ali, do nosso irmão em desenvolvimento, mas do agente público. Enquanto agente público, né, ele está sujeito à nossa avaliação, e assim nós faremos ou devemos fazer enquanto somos cidadãos. Eu abro aí para vocês, para comentários, para alguma colocação, para a gente já partir para a parte final. Tudo bem? Tranquilo? E aí eu termino com também uma outra fala de Jesus, que é fundamental para nós e que vem também complementar essa última temática que nós conversamos aqui, que eu trouxe para vocês, que é a fala de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave?
Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. E aí eu acho que com essa fala, Jesus nos convida novamente a fazermos um mergulho pessoal, a nos voltarmos para a reforma íntima, que, como eu disse antes também, ela é fundamental para nós, ela é importantíssima. Não adianta também, vamos pegar o oposto, né? São os dois extremos, né? Que a gente tem que tentar se guiar pelo caminho do meio. Tanto um extremo seria eu me dedicar única e exclusivamente à minha autoanálise, à minha autorreflexão, e me isolar do mundo, né? Viver de uma forma alienada, eu não quero saber do que se passa, eu não quero saber das coisas, eu só vou me preocupar com a minha vida. Penso que seria uma atitude radical, como também a gente vê nos dias de hoje pessoas extremamente politizadas, que mergulham nas lutas políticas, né, com bandeiras, com, às vezes, filiações partidárias, que também aqui que fique claro que eu não estou também criticando aqueles que fazem, é um caminho possível, é um caminho que pode trazer benefícios, mas a gente sabe também que tem pessoas que se envolvem profundamente nessa política partidária, nessas lutas partidárias, e esquecem de si próprias, esquecem da própria renovação. Elas, né, aumentam o tom de voz, elas bradam para criticarem o candidato A, B ou C, ou o servidor A, B ou C, o político A, B ou C, mas ela própria, muitas das vezes, não cuida de fazer a sua parte. E aí eu penso que é exatamente isso que Jesus trouxe para nós. Então percebam, meus amigos, como que é uma busca por um equilíbrio. Nossa, e como que o nosso desafio é realmente muito grande, que não é fácil lidarmos com todas essas questões. E eu trago isso para vocês com muita humildade, tá? Porque eu me reconheço aqui também um espírito em aprendizado, um espírito que tem as suas falhas, mas que nos dias de hoje, através do espiritismo, através do cristianismo, a minha busca pela minha melhoria sincera, isso eu tenho comigo também. E eu acredito que a de vocês também seja. O fato de vocês estarem aqui, de nós estarmos aqui, reunidos neste horário, quando todos poderíamos estar fazendo outras atividades, um outro tipo de programa, um outro tipo de lazer ou descanso, nós estamos aqui porque estamos comprometidos com o nosso crescimento espiritual. E isso é muito bom. Isso deve servir para nós como uma alavanca, como um impulsionador dessa nossa caminhada, que sabemos não é fácil, não é simples. Daí nós termos a necessidade de renascermos várias vezes, porque ainda vamos errar, ainda vamos cair, ainda vamos levantar. Isso faz parte do processo evolutivo. Ilusão nossa nós acharmos que vamos, ler um belo texto e no estalar de dedos nos tornarmos criaturas santificadas, não é assim. Mas também, nós, com o estudo espírita, nós também vamos compreendendo as consequências do adiamento daquelas questões que nós podemos mudar, que nós podemos progredir, e as repercussões que elas terão para nós mesmos em momentos futuros, dessa existência ou de existência futura. Então, assim, que nós reconheçamos a nossa natureza ainda imperfeita, mas que nós tenhamos muito claro aonde queremos chegar, que nós tenhamos Jesus como nosso guia, como nosso modelo, como nosso norteador dessa caminhada. Eu não alcanço aquela lâmpada que está lá em cima, mas eu vou continuar pulando, eu vou continuar me esforçando, um dia eu vou alcançá-la. Um sentimento, uma atitude diferente, não, aquela lâmpada está lá no alto, eu vou cruzar os braços, eu não vou chegar lá mesmo, e aí eu me acomodo.
E acho que esse é o desafio do espírito, esse é o desafio do cristão, é a não acomodação, é a compreensão da sua natureza, mas a busca pela melhoria, pela evolução. E é essa a nossa busca de todos nós. Então, meus amigos, tomara que eu tenha contribuído a vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês, que é algo muito precioso para todos nós. Obrigado pela paciência em me ouvir. E estou aberto aí ainda para algum comentário, alguma dúvida, se alguém quiser, mas agradecendo a vocês a oportunidade, porque, como se diz, é verdadeiro essa fala, a boca fala primeiramente para o ouvido que está mais próximo. Então, eu sei que a oportunidade que Deus me dá quando eu tenho essa condição de fala, como eu estou tendo hoje. Muito obrigado, gratidão a vocês. André, nós que agradecemos, porque são temas pertinentes, são temas altamente, né, atuais que nós estamos vivendo, e acho que você tocou em 2 pontos cruciais. Um deles, na questão da pena de morte, às vezes a gente, como cristão, esquece que Jesus, justo por excelência, né, foi condenado à pena de morte. E padeceu de forma totalmente, né, como se fosse um criminoso comum, por trazer ideias que discordavam do costume da época. E um outro ponto que se me fez recordar, a Divina Comédia de Dante, quando ele coloca que os piores lugares do inferno estão reservados às almas indiferentes em época de crise, né, emocional. Nós vivemos uma crise e às vezes estamos escondendo dela através de uma postura falsamente dolida. Então, ser cristão é ser ativo, é ser trabalhador, é defender suas crenças sem atacar, sem ferir e aprender, né? Como dizia Voltaire, eu defendo até a morte o seu direito de pensar diferente de mim. Sei que para isso eu tenho que me dividir os poucos. Então, você foi muito bom, eu agradeço mesmo de coração. Eu gostaria de pedir a Ângela que fizesse a prece de encerramento para nós das atividades dessa noite. André, muito obrigado pela oportunidade e também ter participado. Muito obrigado, agradeço de coração. Que Jesus te ampare sempre. Obrigado, Nazir. Obrigado pela ajuda aí com a leitura. Também, obrigado. Então, vamos, nesse momento de encerramento dos trabalhos desta noite, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, para agradecer a oportunidade, o dia que se encerra e com ele tudo aquilo que pudemos fazer e realizar em prol de nós mesmos, em prol daqueles que participam e convivem na nossa existência. Mas pedindo a Jesus a força e o equilíbrio, porque ainda precisamos falar do Evangelho, ainda não fazemos o Evangelho dentro de nós, nos nossos corações. Mudança de atitude, mudança de pensamentos, de sentimentos, é essencial nesse momento, para que possamos alcançar o ponto mais elevado de equilíbrio e somar àqueles que trabalham nessa seara divina, levando paz, equilíbrio, levando serenidade aos corações. O momento grave nos pede isso, Senhor. E nos perguntamos, já estamos em condições de doar o mínimo que seja? Já estamos em condição de desculpar as mágoas, as desavenças? É uma pergunta, Senhor, que a cada noite nós fazemos. E sabemos, Senhor, que ainda estamos muito pequenos, muito distantes da grandiosidade desse amor e desse perdão que emana de vós. Obrigada, Jesus. Obrigada ao Dernes, mentor da nossa casa,
que possa envolver a cada família aqui representada, levando, Senhor, as melhores vibrações da nossa casa, para todos. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco, nos envolvendo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.